Olá, amados, amadas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você esteja vendo esse vídeo, essa meditação. Nós estamos aqui, mais uma vez, falando sobre fé. Num primeiro momento, nós falamos sobre a fé salvadora, depois nós falamos sobre a fé operante, tá? E hoje eu venho falar aqui um pouco sobre a fé histórica, tá? Como vimos, a fé salvadora, ela age para trazer a salvação, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Então a fé, ela vem nos trazer a salvação, tá? Depois nós falamos sobre a fé operante, né? Que é quando nós possuímos já a fé salvadora. A fé operante, ela atua de uma forma mais eficaz em nossas vidas, né? Isso não significa dizer que quem não tem ainda a salvação, que não agiu a fé salvadora na sua vida, não possa usufruir de milagres. Não é isso. A pessoa pode sim, mas o que eu enfatizo é que quando você já conhece Jesus Cristo, quando você tem essa intimidade com Ele, tá? A fé operante, ela atua de uma forma mais eficaz em sua vida. Por quê? Porque você tem uma comunhão com Deus, porque você age com Deus com uma facilidade muito maior de um pai com um filho, de um irmão com um irmão, né? Então hoje eu quero falar sobre um outro tipo de fé, que é a fé histórica, tá? A fé histórica, no meu ver, é aquela fé em que a pessoa muitas vezes se alimenta daquilo que ela conhece de fatos exteriores, de fatos externos à sua própria vida, né? A pessoa se alimenta desses fatos, mas ela não vive em si mesmo uma experiência com Deus e que ela possa demonstrar, olha, Deus fez isso na minha vida, entende? Então a pessoa se baseia em fatos do Velho Testamento, lá quando os profetas fizeram diversos milagres, operaram diversos milagres. No Novo Testamento, ali quando o próprio Jesus, ou mesmo os discípulos, operaram diversos milagres, e até mesmo contemporaneamente, né? Sabendo de pessoas, missionários, pessoas que viveram grandes experiências com Deus, e essa pessoa, então, ela vive essa fé histórica, ela tem conhecimento do que os profetas viveram, do que Jesus fez, do que os apóstolos fizeram, do que muitos dos nossos missionários e servos de Deus, né? Dos nossos tempos atuais e passados viveram, e ela vive assim, mas ela não tem aquela experiência em se aprofundar realmente para que Deus possa fazer com que ela realmente tenha a sua história, né? Ela possa contar a sua história para as outras pessoas. Ela vive da história dos outros, né? Então essa fé histórica, ela não é má de todo, né? Porque é importante você saber conhecer o Velho Testamento, conhecer como Deus agiu através daqueles homens lá no Velho Testamento, conhecer o Novo Testamento, conhecer como Deus agiu, o que Deus fez através de Jesus aqui nessa terra, através dos apóstolos, através de grandes homens de Deus, né? Conhecer também através da história da igreja o que aconteceu com várias pessoas que estavam servindo a Deus. Isso não é mal, isso é algo bom, tá? Mas se você se prende só a esse fato, só ao conhecimento daquilo que o missionário chega lá na igreja e naquele momento o missionário ele vem trazer as suas histórias, os fatos daquilo que Deus fez na vida dele, né? E se você se alimenta somente disso, você tem perdido realmente de ter a sua história, de contar a sua história, né? O que você vai contar para os seus filhos? O que você vai contar para os seus netos, né? Qual o testemunho que você vai dar para as pessoas de como Deus agiu na sua vida? E eu digo isso não somente testemunhando de como Deus lhe salvou, tá? Mas testemunhando daquilo de como Deus realmente
fez algo em sua vida que demonstra realmente que Ele é o Deus que está agindo na sua vida, tá? Eu trago aqui como um exemplo, tá? Uma situação em que eu mesmo vivi há alguns anos atrás, quando eu havia quebrado o meu pé direito, né? E depois de 9 anos desse fato, né? Um dia eu acordei e não conseguia mais andar, né? E fui a 3 médicos e esses médicos falaram para mim que eu jamais andaria novamente com aquele pé porque o líquido sinovial havia sumido dali, né? Então, um dia eu me coloquei diante de Deus e falei realmente para Ele francamente: Senhor, eu te conheço há tanto tempo, né? Eu já fui a 3 médicos e não fui na Tua presença agora, né? Mas sabe por que eu falei isso? Porque eu tinha acabado de ouvir o testemunho de um homem que tinha colocado a situação do seu filho que estava com câncer e estava numa situação terminal e que Deus havia livrado ele daquela doença, daquela enfermidade, né? Então, quando eu ouvi esse testemunho, eu tomei para mim essa atitude de ir diante de Deus também. E foi assim, Deus me curou, né? E eu contei esse testemunho um dia, ainda lá na Igreja Batista da Chapada. E desse testemunho, passado alguns dias, uma senhora me procurou e mostrou o filho dela que estava ali com umas muletas, né? E eu disse: o que a senhora está querendo mostrar? E ela falou: olha, naquele dia que você deu aquele seu testemunho, nós estávamos com o nosso filho no hospital porque um ônibus havia atropelado ele e os médicos haviam dito que se ele conseguisse sair do hospital, ele andaria para sempre numa cadeira de roda, né? Então, quando eu ouvi aquele seu testemunho, tá, eu tomei para mim aquela disposição de crer, de confiar em Deus, e está aqui o meu filho hoje, né? Essa pessoa hoje, esse rapaz, que hoje é um homem, já é casado, então, se você encontrar com ele, o nome dele é Samuel, você jamais vai dizer que aquele rapaz foi um dia atropelado por um ônibus e que os médicos disseram que jamais ele andaria novamente, né? Então, o que aconteceu? A fé, tá? Então, eu estou falando da fé histórica para dizer que ela existe, é uma realidade na vida de nós cristãos, sim, mas que ela pode... essa fé histórica ela pode se tornar uma fé operante a partir do momento que você efetivamente creia que Deus pode transformar toda e qualquer situação na sua vida, tá? Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê um bom final de semana, fique com Deus na sua graça e misericórdia.